uma imunização efetiva contra a Covid-19 sem aplicação de 2 doses das vacinas atualmente utilizadas no Brasil não é possível. E essa complementação obrigatória tem sido colocada em risco por fatores que se aglutinam e acabam por fragilizar ainda mais o enfrentamento da pandemia, atrasando a formação de uma proteção coletiva. Não bastasse o chamado abandono vacinal, a situação tem se agravado pela escassez da Coronavac. E há algumas semanas nós temos testemunhado a limitação ou a suspensão da imunização por falta de doses em vários municípios de todo o país. Isso aconteceu em cidades como Porto Alegre e em outras do Rio Grande do Sul, onde foram registradas longas filas de pessoas buscando pelo imunizante. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, nesta segunda-feira já são quase 440 mil pessoas com atraso na dose da vacina produzida pelo Instituto Butantan. No início da campanha, com base em diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, 50% das vacinas destinadas pelo governo federal aos estados e aos municípios foram reservadas como segunda dose. Em 19 de fevereiro, o Ministério da Saúde divulgou que faria uma mudança na estratégia, sem guardar metade do imunizante. À época, o governo argumentou que o ritmo de chegada das novas doses seria acelerado e, por conta disso, não seria necessário fazer reservas. Entretanto, em 24 de fevereiro, a pasta recuou e informou que os estados e municípios deveriam reservar a segunda dose da Coronavac para garantir que ela fosse aplicada de 2 a 4 semanas após a primeira. No final de abril, o governo federal emitiu uma nova diretriz para priorizar a aplicação da primeira dose, sem guardar a segunda. Houve a garantia por parte das autoridades de que não haveria desabastecimento. E essa estratégia acabou se mostrando um erro, por causa das imprevisibilidades que cercam a produção de vacinas em todo o mundo desde o início da pandemia. Mas não guardar as doses era uma opção que não precisava ser obrigatoriamente seguida. No Direto ao Ponto de hoje, dia 10 de maio, nós falamos sobre esse assunto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O Rio Grande do Sul é frequentemente apontado como um dos estados com a melhor vacinação no Brasil. Os índices levam em conta apenas a primeira dose, que coloca o estado na primeira colocação, com 21,43% da população inoculada. Mas, na verdade, estamos em quarto lugar quando vemos que apenas 9% dos gaúchos estão com a segunda dose no braço. Quem recebeu apenas uma aplicação não pode ser considerado vacinado, porque, de acordo com a eficácia informada pelos laboratórios, é necessário concluir a imunização com as 2 doses. Ao não reservar a vacina para a segunda dose, o Ministério da Saúde tinha a ideia de acelerar a campanha, sem interrupções. Mas quase 2 meses depois, com a falta de imunizantes, a medida se mostrou um fracasso. E essa situação pode piorar ainda mais. A indefinição do governo da China para liberar a exportação do insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é necessário para a produção da Coronavac, pode afetar o cronograma contra a Covid-19 no Brasil a partir de julho. Essa informação foi dada nesta segunda-feira pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Existe a expectativa de que o produto seja liberado na próxima quinta-feira e assim ele chegaria até o dia 18, mas até agora esse envio não foi confirmado. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Para maio, temos a entrega dessa semana, a 2 milhões no dia de hoje, mais 1 milhão na quarta-feira, 1 milhão e 100 na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Situação parecida com essa também é enfrentada pela Fiocruz, né? Que é a informação que eu tenho, que também não teve o seu IFA liberado. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, que o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto. Na semana passada, houve uma revisão da estratégia da campanha em várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por aqui, a SES pediu que os municípios não fizessem estoque de lotes da Coronavac para aplicar na segunda dose. Essa orientação foi reforçada pela titular da pasta, Arita Bergman, em uma reunião com representantes de prefeituras na última quinta-feira.
De acordo com a Secretaria, as retenções de doses de todos os imunizantes que vão começar a ser feitas nesta semana vão obrigar a Secretaria a rever o planejamento para vacinar pessoas com comorbidades acima dos 33 anos. Em Porto Alegre, a vacinação na segunda dose da Coronavac será retomada na terça-feira para pessoas com 75 anos ou mais. A aplicação estará disponível em 12 unidades de saúde na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country. A capital recebeu cerca de 11 mil doses para um público estimado em 75 mil pessoas, ainda com atraso em relação à segunda aplicação. A expectativa é ampliar a faixa etária para 73 anos ou mais na quarta-feira, dia 12 de maio. Conforme o secretário municipal da Saúde, Mauro Esparta, foi adotado o critério de vacinar por faixa etária em função da insuficiência de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. Ele também comentou que o avanço da imunização da segunda dose para outros públicos está condicionado ao recebimento de novos lotes da Coronavac. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Paulo Petri, doutor e professor em epidemiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Professor, bem-vindo. Boa tarde, Eric. Obrigado pelo convite. Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor nos contasse o que os estudos sobre as vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil nos falam sobre regime de uma dose. Bem, na verdade, os estudos que dão origem e a liberação das vacinas, atestando a sua eficácia, a sua segurança, são chamados de ensaios clínicos randomizados. Esse é um estudo chamado de padrão ouro da epidemiologia, é um estudo absolutamente controlado. E nas vacinas, especialmente a Coronavac, que é a vacina em questão e falta no estado do Rio Grande do Sul, não há nenhum estudo que fale sobre a sua eficácia, a sua validade após esgotados os 28 dias, que é o prazo máximo do reforço, que é a segunda dose. Então, eu te diria, Eric, que é uma falta de planejamento estratégico muito perigosa nós extrapolarmos esse limite. Os estudos não foram feitos com uma segunda dose após os 28 dias. Então, na verdade, eu tenho uma metáfora, é como saltar num precipício no escuro. Você não sabe a profundidade dele, porque nós não sabemos qual o efeito da segunda dose após esses 28 dias da Coronavac, que são preconizados e que foram estudados para que se observasse a eficácia da vacina. Então, é uma temeridade adiar a segunda dose, porque não há estudos que sustentem qual seria o efeito desse ato. Então houve um erro de planejamento das diversas partes envolvidas nesse processo de distribuição das vacinas aqui no Brasil, porque desde o começo nós sabemos que isso poderia acontecer, que a oferta era muito menor do que a demanda mundial existente. Sem dúvida, sem dúvida. A começar pelo governo federal, o então ministro Pazuello recomendando que não se reservasse a segunda dose da Coronavac, acreditando que a produção do Instituto Butantan, que tem a parceria com o laboratório Sinovac da China, daria conta de manter uma produção, o que não aconteceu. Mas eu também acho que nós não podemos eximir de responsabilidades a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Nós temos hoje em torno de 440 mil pessoas à espera da segunda dose em atraso no estado do Rio Grande do Sul. Então, quase 50 mil delas no município de Porto Alegre. Isso é um erro imperdoável em termos de estratégia de uma vacina que exige a segunda dose num prazo máximo de 28 dias. Sem dúvida, foi uma falta de planejamento e um erro grotesco do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais.
E, professor, esse fato da gente ter, então, aí um atraso na segunda dose da Coronavac, ele pode ser um gatilho, por exemplo, para novas mutações do vírus que apenas com uma dose começam, então, a fazer mais mutações? Sem dúvida. Muito oportuna a tua observação, porque é exatamente isso que ocorre. Existe uma máxima que se observa: quanto mais tempo um vírus circula, maior é a probabilidade de ele sofrer mutações. Essas mutações são alterações na estrutura proteica do vírus e pode, eventualmente, algumas delas serem pequenas, não terem importância, repercussão alguma. Mas, se esse vírus permanece durante muito tempo em livre circulação, essas mutações podem, inclusive, inutilizar o efeito das vacinas. É extremamente perigoso e seria uma catástrofe muito grande. Daí, novamente, a importância de acelerarmos o processo de vacinação em massa. Muitos estados têm divulgado rankings de vacinação considerando apenas a primeira dose da vacina. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Por que está acontecendo um equívoco na hora de divulgação dos dados? Que a leitura é equivocada, não há dúvida. Se proposital ou não saberia dizer. Eu vejo alguns políticos e alguns secretários estaduais e municipais dizerem que não há problema atrasar a segunda dose, o que não é verdade. Na realidade, não existem estudos que mostrem qual será o efeito da vacina. E a segunda dose, convém entender, ela é chamada dose de reforço. É só com a segunda dose que a pessoa vai ter a sua imunidade aumentada, a sua defesa orgânica aumentada para enfrentar o vírus. Então, nós não podemos abrir mão da segunda dose em todas essas vacinas que prevêem 2 doses. Isso é uma exceção e não há no Brasil ainda a vacina de uma empresa chamada Moderna, que é com uma dose única. Aí, então, nós não estaríamos falando de segunda dose. Mas fora esta vacina, as que estão sendo usadas no Brasil exigem a segunda dose. E elas precisam ter respeitados os prazos que são aqueles em que os estudos deram a garantia da sua viabilidade. Realmente é lamentável misturar a política com a ciência. E a ciência não suporta esse atraso, não recomenda esse atraso, porque a segunda dose, e só com a segunda dose, a imunidade vai se completar. E, professor, é possível a gente falar em imunidade coletiva? Apenas com essa primeira dose ou ela é totalmente inviável? Não, ela não é viável. Nós temos no Brasil, com a primeira dose ainda, um percentual muito baixo da população. Nós estamos vacinando hoje em torno de 15% da população com a primeira dose. E com a segunda dose, esse percentual cai para em torno de 7%, o que é muito baixo. A chamada imunidade coletiva, ela virá a ser atingida quando nós tivermos uma cobertura vacinal atingindo em torno de 70% da população. Então, você vê que nesse ritmo, nós começamos esse processo de vacinas em janeiro, nós estamos agora em maio, início de maio, e nós temos um percentual ainda muito baixo para se pensar em imunidade coletiva. Mas esses 70% que o senhor fala são com as 2 doses, certo? Sem dúvida, com a cobertura vacinal implica a utilização de 2 doses, porque são as vacinas que nós temos e elas prevêem a utilização de 2 doses. Então, nós estamos muito longe disso e só a primeira dose não confere uma imunidade muito alta, especialmente com essa vacina que está em atraso, que é a da Coronavac. Existem 2 ou 3 estudos no Reino Unido de efeito da primeira dose da vacina de Oxford e AstraZeneca. Então, esta sim, a partir da primeira dose já há uma proteção bastante boa.
mas que só se completa também com a segunda dose. Então, para pensarmos em imunidade coletiva, nós certamente precisamos pensar nas 2 doses dessas vacinas. E como nós podemos tirar os atrasos que nós temos agora? É firmando parcerias com novos laboratórios? É aumentando aqueles que já existem? As 2 coisas. Eu acho que nós tivemos problemas diplomáticos importantes. O nosso governo tem sido muito pouco habilidoso em tratar a diplomacia com os países que são parceiros. Nós estamos falando da China, que além de mandar as vacinas, nos manda os insumos que são matéria-prima para que o seu parceiro no Brasil, o Instituto Butantan, possa fabricar as vacinas. E também a vacina da Coronavac, a AstraZeneca e Oxford, que é uma vacina que o parceiro é a Fiocruz, do Rio de Janeiro. A nossa parceria é com a Índia. E esses países estão sendo diplomaticamente muito maltratados. Nós vemos ataques à China, insinuações de origem de fabricação de vírus totalmente infundadas, e se vê isso vinculado pelo governo. Então, esta parceria diplomática deveria ser melhor trabalhada para que nós conseguíssemos comprar mais vacinas, tanto que agora, não custa lembrar, está havendo uma CPI em função de tentar buscar responsabilidades. Está muito claro que o governo, ao invés de comprar vacinas, se preocupou em comprar medicamentos que são cientificamente ineficazes. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a questão envolvendo a não chegada do IFA da China, que está atualmente bloqueado e não sabemos se ele virá em tempo hábil para a gente continuar o processo de imunização, sem uma parada muito longa aí no mês de junho. É extremamente preocupante, porque embora o Instituto Butantan, bem como a Fundação Oswaldo Cruz, tenham assinado com 2 laboratórios, o da China e o do Reino Unido, a transferência de tecnologia, nós ainda não somos independentes a ponto de produzirmos todos esses insumos e, consequentemente, termos a vacina pronta. Nós dependemos de envio de material, tanto da China quanto da Índia. E se houver qualquer corte ou atraso, como já houve, atraso no fornecimento desses insumos, nós vamos ter atraso na produção de vacinas, e o nosso quantitativo de vacinas não vai evoluir como nós gostaríamos, com a agilidade, com a celeridade que precisamos. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.